Havendo quórum, declaro aberta a sessão da segunda sessão de dissídios individuais deste Egrégio Tribunal do dia 3 de novembro de 2016. Cumprimentando a todos os pares, os advogados, os representantes do Ministério Público, nossa secretária e professora, todos os servidores, e peço licença aos eminentes pares para fazer dois registros. Um de alegria, que é o aniversário hoje do excelentíssimo juiz Danilo Siqueira de Castro Faria. Parabéns. Mandaremos para Vossa Excelência um ofício para o gabinete. E comunico desde logo que no dia 25 deste mês é aniversário da excelentíssima desembargadora Rosimeire de Oliveira Pires. Olha. A quem nós teremos a oportunidade de abraçar pessoalmente. O Danilo não, mas Vossa Excelência. Obrigada. 2 abraços, então, fica acumulativo. E um voto de pesar, que nós acabamos de ter a notícia lamentável do falecimento da mãe do desembargador Milton Tibal. Nesse momento, nós recebemos, a doutora Márcia recebeu o comunicado, nós deixamos aqui o nosso voto de pesar e de solidariedade, né? Todos os magistrados integrantes, com a adesão do Ministério Público, e a senhora secretária remeterá um ofício à família enlutada, sobretudo ao desembargador Milton Vasques. Foram adesão, com adesão também dos outros advogados presentes, em nome da OAB. Tem 2 processos que relatou o Milton Tibal. Levantou, né? Aqui tem 2. Vamos, porque se tiver, não sei se tem inscrição. Tem 2, tem. Então nós vamos logo comunicar para que os advogados não fiquem aguardando, né? Por favor. Pois não. Então, o processo, o primeiro deles que tem inscrição é a ação rescisória 10.318, é da sala plenário 1, das 14 horas, autor João Cláudio Pereira dos Santos, réu Banco Santander, inscritos advogados doutores Francisco Gomes Dávila e doutor Renan de Oliveira e Fernando de Oliveira Santos. Esse é um deles. Tem um processo de agravo na sala agravo das 14h20, é o processo 10.869. E um embargo de declaração na sala de embargos das 14h30, que é o processo 10.050. Pois não, ficam então, talvez adiados em vez de retirados de pauta, Márcia. Dados de pauta ou adiados? A gente pode republicar, se for o caso. A gente, né? Pode, republica, né? Pode, não tem problema não. Então, retiramos de pauta e republicamos posteriormente. Né? Pois não, então vamos aos... Então, o primeiro processo é da sala das 14 horas, ação rescisória 11.237. Esse processo é um processo que teve início, o julgamento iniciado no dia 7 de julho, e com pedido de vista dos excelentíssimos desembargadores Denise Alves Horta e Luiz Felipe Lopes Bolzon. Este aqui é o Esse? É exatamente. Na verdade, ele já fez sustentação. O Bolzon não botou, não? Não foi registrado. Todos os outros já votaram? Não. Só foram registrados esses 2 votos aqui, ó, do relator Luiz e do doutor Zé Antônio Murilo. e desembargador Zé Murilo. O doutor Ienato, que é o relator. Há um advogado inscrito que eu não sei se está presente. Não, é à distância.
É a distância? É, mas ele já fez sustentação. Deixa eu ver se... Qual Mas que é o número? conectado? Cadê esses meninos da sala de sessão? Já fez sustentação. É, Talvez só para ele Não, ouvir, obrigado. né? Só para ver... como é que ele chama? Edgar Augusto. Fez 4h30, né? É, o doutor Edgar. Eu não sei se estamos conectados com o doutor Edgar. Pronto, estou ouvindo. Está ouvindo, doutor Edgar? Sim, Excelência. Vossa Excelência está inscrito, mas parece que Vossa Excelência já fez a sustentação na... Sim, Excelência, É só para eu só fiz para fazer o acompanhamento da sessão. Ah, perfeitamente. Pois não. Então, votaram o relator, não é isso? Isso. E o doutor E o desembargador Zé Murilo. doutora Denise e o doutor Luiz. Processo. Pediram vista do processo. Quem pediu a vista primeiro? A doutora Denise. Doutora Denise. Então, tem a palavra, doutora Denise. Senhor presidente, eu estou acompanhando o doutor relator, examinei os autos e entendo que houve, de fato, preclusão para a discussão da questão relativa à indenização substitutiva da garantia de emprego. Perfeitamente. Eu vejo aqui duas divergências. Para não colher voto, o doutor Luiz Felipe Bozon, que também havia pedido vista. Vocês têm a palavra. Eu já até falei na sessão anterior, presidente. Eu estou vendo, entendendo que não há preclusão para... Não existe preclusão para se inserir no cálculo de liquidação de parcelas contempladas no comando exequendo. O reclamante não impugnou o cálculo. Ele está dizendo que o cálculo não contemplou a indenização substitutiva da garantia de emprego. Então, ele quer executar essa parte. E eu estou dando-lhe razão e provendo a ação para esse efeito. Senhor presidente, Pois não. eu só gostaria de fazer uma ponderação que essa questão em debate, ela é de natureza interpretativa, tendo em vista que não foi expresso o comando exequendo no que diz respeito a essa parcela. Então, considerando que há necessidade de interpretação do comando exequendo, então, há esses dois óbices. Perfeitamente. Alguém acompanha a divergência? Eu vejo aqui que alguns desembargadores votaram... mas eles não estão presentes, não, presidente. Tem que votar. É o desembargador Emerson, né, que não está presente, mas ninguém está substituindo? Acompanha a divergência. Acompanhando a divergência, né, doutor Dalaldenice? Agora nem dá para Não, mas eu pegar. vou também, doutor. Eu não tinha me manifestado outra vez, mas eu vou também acompanhar a divergência. Está acompanhando a divergência. O relator. Mais alguma divergência? Então, vão ficar vencidos doutor Luiz Felipe Lopes Lozon, não é isso? A doutora Laudenice e a desembargadora Rosimeire. E eu proclamo que a sessão... Laudenice. E eu proclamo que a sessão decidiu nos termos do voto do relator, vencidos os 3 magistrados já nomeados. Como já dizia o Orestes, eu sou pago para votar, não Posso. para convencer. Né? Então, Márcio, tem uma advogada aí que fez inscrição. Não, tem outra aqui. Deixa eu fazer esse outro. Na sala? Mesma sala? É na mesma sala ainda. má vontade do juiz. Votação? Queria um demandismo, votação. O 3 da Não, pauta. pior que ele- do jeito que está, né? Não, agora vai ser o 4. Exatamente, tem um risco de na votação inteira. 4 da pauta, na mesma sala. 4 da pauta, ação rescisória 10.483, relator excelentíssimo desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, autor José Vicente Luiz Prieto Araújo e Recaixa Econômica Federal. Processo número 4 da mesma sala, do mesmo plenário. Isso aqui cria votação.
Repito, sim, é a sala das 14 horas, essa mesma sala. É o processo número 4 da pauta, ação rescisória 10.483. Pegou? O advogado está inscrito pelo Quando for assim, coloca de que sala. Pelo autor. Pastor Esse tem a palavra. Plenário que é esse? Faço Presidente, na hora, eu não sei. Lúcia, representante do Ministério Eu não Público, consigo demais essas coisas assim. desembargadoras e desembargadores, boa tarde a todos. Pois é, mas isso Igualmente aos serventuários dessa casa, também cumprimento. Faço um especial cumprimento ao aniversariante do dia, né? Deixo aqui registrado o nosso voto de felicidades. Excelências, a matéria, o núcleo da questão trata-se aqui de um cerceamento aí de direitos do autor da ação, onde teve uma violação explícita do artigo 468 da CLT, referente a uma alteração de um contrato de trabalho e de um descumprimento aí do pacto laboral. Foi retirado benefícios do autor. O autor passou por concurso público, esse concurso estava vinculado a um edital, e a RE, né, a Caixa Econômica Federal, ela simplesmente alterou o plano de carreira de determinados funcionários e retirou do autor o acesso especial que ele poderia ter no plano de carreira. Qual foi essa retirada? Ele teria um acesso especial por tempo de função comissionada, função gratificada. Ao alterar o plano, esse plano, diga-se de passagem, ele era opcional, no processo todo consta que o plano era opcional, o autor ele não aderiu ao novo plano e, mesmo assim, hoje ele não consegue ter as promoções internas do banco, porque ele está sempre com o quadro zerado, que é o tempo de serviço, a função comissionada, que ele não tem. Ele simplesmente não consegue. Ele chega para concorrer a um plano de promoção interna e está zerado. Outros que têm muito menos tempo do que ele de casa conseguem, ele é sumariamente desclassificado dessa condição. Ele não consegue se integrar sequer à possibilidade ali de participar dessa promoção. Pois bem, o autor, desde janeiro de 2001, né, que foi quando ele ingressou aí nos quadros da reclamada, como eu disse, ele participou de concurso público, é um técnico de nível superior, né, é um analista sênior. Não havia essa exigência na época que ele ingressou desse quadro de comissão gratificada. Até vou citar aqui o regramento, o processo está muito cansativo, porque é muitas siglas, né, desse regramento. Igual, por exemplo, RH 0647, que era o regime quando ele se inscreveu nos quadros da reclamada. Então, ele não tem essa condição de igualdade com os demais, os novatos que agora aderiram no plano de 2008 para cá. Ele nunca consegue a promoção interna. Ou seja, ele está tendo uma perda de chance de ter uma aposentadoria digna. Um funcionário fica 30 anos num banco e ele não consegue ter uma evolução interna no quadro. A sentença, né, e o acórdão, respeitavamente aí, a decisão, ela foi contrária ao reclamante. Foi contrária. Adotaram a tese do banco. O banco carregou o processo de documentos e acordos coletivos que não está sendo discutido. O reclamante simplesmente está discutindo a questão da igualdade que ele não tem. Foi cortado o direito da igualdade no concurso interno para ele se promover. Sobre essa questão, eu quero deixar registrado aqui que o que ocorre. A gente discute muito no processo a questão da perda da chance. É uma teoria relativamente nova, mas é a teoria da perda da chance. Ele está perdendo a chance de ter uma aposentadoria digna, de enquadramento melhor para ele, e simplesmente a RE não aceita que ele sequer se inscreva, porque ele não tem o tempo mínimo que foi exigido em 2008. Ele ingressou nos quadros da reclamada, repito, em 2001. Pois bem, sobre essa teoria da perda da chance, eu vou citar rapidamente aqui uma questão do Sérgio Cavalieri Filho, que na obra Programa de Responsabilidade Civil, ele muito bem diz o seguinte: caracteriza-se, né, abre aspas, caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude de uma conduta de outrem, desaparece a possibilidade de um evento que possibilitaria o benefício futuro para a vítima, como progredir em carreira,
artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, muito interessante essa questão, e assim por diante. Ou seja, o reclamante deixou de concorrer para uma promoção interna, simplesmente por uma alteração unilateral da ré, que, diga-se de passagem, era opcional, e o reclamante não optou pelo novo regramento. Então, excelências, diante disso, o que se requer é a rescisão do acórdão para que tenhamos uma nova decisão mais justa e mais benéfica, né, para o reclamante. Então, é o que se requer. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Pois não. Ministro relator. Boa tarde, doutor. Em que pese o louvável esforço recursal e mesmo na ação rescisória, que foi muito bem explanada, eu não vislumbro como modificar minha proposta de voto, não. E o faço por quê? A emenda já estratifica os fundamentos do voto. Ação rescisória, erro de fato. O erro de fato, autorizar o corte rescisório, consoante os termos do artigo 966, parágrafo 7, 8, parágrafo 1º do novo CPC, decorre da circunstância de haver a decisão rescindenda admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que, tanto num quanto no outro caso, não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre esse fato. Não configurada a hipótese legal, é de se declarar improcedente os pedidos formulados inicial. Eu admito a ação e, no que pertine ao mérito propriamente dito, no que diz respeito ao artigo 966, pretende o autor a rescisão do acordo proferido no processo tal, o qual manteve a decisão que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do total da função gratificada de analista sênior em valores atuais, com incorporação à remuneração e reflexos, além de lucros cessantes de R$ 2.000 mensais, que corresponderiam à média das funções gratificadas que ocuparia, caso não houvesse prejudicado. Vou tecendo considerações e entende assim o autor, em apertado resumo, que a unificação das regras de promoção das carreiras implicou alteração contratual lesiva do contrato de trabalho em clara violação ao artigo 468 da CLT, uma vez que foi prejudicado ao perder, aspas, o acesso especial às promoções da carreira, bem assim, em virtude da instituição de exigência de tempo em exercício de cargo comissionado / função gratificada para promoção. E vou tecendo considerações e, por fim, aduzo que não há suporte fático ou legal a amparar a sentença, a qual foi referendada pelo acordo que se pretende rescindir, cujo entendimento se baseou exclusivamente na supremacia do regulamento interno sobre a lei, violado o artigo 373, parágrafo 2º do CPC. Analiso. De início, impende registrar que o corte rescisório, com fundamento na violação de disposição de norma jurídica, pressupõe divergência frontal entre o que restou decidir e o texto legal. Nesse sentido, é necessário que a interpretação seja incompatível com a literalidade do texto. Com efeito, a ação rescisória não se presta a avaliar a justiça ou injustiça, como o senhor sustentou aí, de decisão, mas apenas a apurar os fatos que se subsumiram ou não aos fundamentos normativos. Quanto ao tema, eu transcrevo ad íntegrum a sentença, as razões de decidir do acórdão, e vou pode lê-lo, e verifica-se, portanto, que a decisão que se pretende rescindir entendeu que o edital a que se submeteu o autor não lhe garantiu acesso indiscriminado às promoções, havendo até mesmo disposições específicas no sentido de ser necessária a existência de vaga, bem assim, de não ser permitida a designação para cargo em comissão, extinto, além da possibilidade de dispensa por interesse da ré e também em razão
de alteração na estrutura organizacional com extinção da unidade de lotação ou do cargo em comissão ocupado, não havendo, portanto, direito adquirido às promoções, uma vez que a ocupação do cargo comissionado constitui mera expectativa de direito, não tendo sido comprovado pelo autor, ainda na ação originária, que a extinção dos cargos comissionados tenha decorrido de atitude arbitrária ou discriminatória. E, por isso, diante de tais considerações, não há que se falar de desconstituição do julgado quando a interpretação razoável acerca da matéria posta em juízo, pelo que julgo improcedente o pedido de corte rescisório fundado no inciso 5º do artigo 966 do novo CPC, sob a alegação de violação literal dos dispositivos alhures mencionados. No que pertine ao de fato, melhor sorte não socorre ao autor. E o faço porque, no caso, em realidade, a pretensão do autor é de revolvimento das provas produzidas nos autos principais, com o nítido intuito de obter a reforma de acórdão deste regional, que, respaldado pelo contexto probatório, entendeu não caracterizada a alteração lesiva do contrato de trabalho, uma vez que lista a mudança nos critérios de preenchimento dos cargos comissionados. E, com essas razões, eu trago à colação artigo doutrinário, jurisprudência e, por fim, destarte não se verificando do acórdão rescindendo qualquer vício, especialmente erro de fato, com fundamento no artigo 966, impõe-se a improcedência do pedido do corte rescisório. No que diz respeito à multa por litigância de má-fé, também não nego provimento. As custas processuais, os honorários advocatícios, em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita, e que isenta a parte do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, consoante o disposto na OJ número 5 deste item 2 da STI deste egrégio tribunal. E, em conclusão, eu admito o processamento da presente ação rescisória no mérito julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, custas pelo autor no importe de R$ 1.200, calculadas sobre R$ 60 mil, valor atribuído à causa, isento ex vileges, porque beneficiário da justiça gratuita, honorários advocatícios incabíveis na forma da OJ de número 5, da STI 2 desse tribunal. A divergência? Eu proclamo que a sessão decidiu nos termos o voto do relator por unanimidade. Não feita agora nesse ano. Mais um processo com o advogado, que a inscrição foi feita aqui na sessão. É o processo número 6 da pauta, ação rescisória 10.822, relatora excelentíssima desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima, revisor excelentíssimo desembargador Luiz Antônio de Paulianato, autor Degranel Transporte Comércio Limitado e réu Ramon Calixto Bezerra, processo número 6 da pauta dessa mesma sala. 6? É, isso. Esse aqui escreveu 15 minutos Esse que depois. escreveu, já está na tela aí. Ah, já? 10.822. Você fala pela... Que música horrível. Fala pela altura. Autor? Eu acho que a música não é boa. Então, precisa de concentrar todo mundo. Doutor, o senhor tem a palavra, mas eu gostaria de fazer uma solicitação ao senhor, que quando fizesse a inscrição, fizesse até 15 minutos antes da sessão, como diz o nosso regimento, e eu estou tendo notícia que a inscrição foi posterior, mas Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais jogadores dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, servidores, senhora secretária, colegas. Senhor presidente, a inscrição foi feita por e-mail no dia 20 de outubro, no dia da publicação da pauta. E já é um problema recorrente que temos apresentado aqui em algumas outras turmas,
é porque o e-mail é direcionado à caixa de spam. E aí a gente não consegue a confirmação. Então, por isso é que já foi solicitado até aos serventuários que, no escritório, se não tiver a resposta do e-mail de confirmação, que a gente possa ligar ao tribunal e confirmar o envio. Então, por isso eu peço a desculpa de ter não ter chegado com antecedência para essa inscrição. Se é isso, quem tem que pedir desculpa sou eu. Vossa Excelência tem mais razão ainda para estar com a palavra. Senhor presidente, quanto ao mérito da questão, trata-se de uma ação rescisória fundada em apreciação de admissibilidade de um recurso ordinário e que, face às disposições do artigo 966, parágrafo 2º, inciso 2, é cabível a ação rescisória para estes casos. Conforme a brilhante decisão da eminente desembargadora relatora com relação ao pedido liminar, a autora apresentou no recurso ordinário interposto perante a Vara do Trabalho de João Monlevade, numa segunda-feira, 9 de março de 2014, se não me engano, ou 2015, foi apresentado o recurso ordinário por meio eletrônico, utilizando do sistema SPE deste tribunal, e cuja regulamentação se estabelece que, em caso de indisponibilidade do sistema, o prazo fica prorrogado para o dia seguinte, com a disponibilidade do referido sistema. Na ocasião do protocolo do recurso ordinário, a autora juntou a respectiva certidão de indisponibilidade do sistema, que só foi ser restabelecido por este egrégio tribunal pouco depois do horário do almoço do dia 10 de março, terça-feira. Tão logo restabelecido, a autora protocolizou o recurso ordinário e declarou, na forma do artigo 830 da CLT, a autenticidade da certidão juntada e das demais peças. O agravo de instrumento não foi conhecido por deficiência de traslado com relação a uma certidão. Agravo de instrumento esse que também teve como relatora a excelentíssima desembargadora Thaisa Macena. Então, em razão disso, em razão do protocolo, da previsão legal e regimental deste egrégio tribunal, quanto à prorrogação de prazo ao primeiro dia útil seguinte, nas ocasiões de indisponibilidade do sistema de protocolo eletrônico deste egrégio tribunal, entende a autora que tem cabimento a ação rescisória apresentada, com fundamento no artigo 966, parágrafo 2º, inciso 2 do novo CPC, para que seja determinado, para que seja cassada a decisão que não conheceu do recurso, não admitiu o recurso ordinário da autora e que seja devolvido os autos, restabelecido, conhecido e apontado como tempestivo o recurso ordinário para que seja posteriormente julgado por este egrégio tribunal. É o que você quer. Pois não. Desembargador Thaisa. A situação é muito particular. No dia 10 de março de 2015, às 12h54, que foi protocolizado o recurso, quando findava o prazo. E no mesmo recurso foi protocolizada uma petição sobre a questão da indisponibilidade. Só que, no preâmbulo do recurso, não se fazia referência a nada disso, simplesmente se juntou. O juiz, então, não conheceu do recurso, né? A meu ver, a existência da violação expressa dos dispositivos de lei que foram invocados, a gente não percebe sem um exame detalhado da prova dos autos. E esse exame detalhado eu tenho que fazer para ver que houve essa inconsistência da decisão em relação. Se eu estivesse num insério de um agravo, se eu pudesse ter conhecido do agravo de instrumento,
eu não tinha a menor dúvida que eu teria dado provimento. Mas eu estou aqui em sede de ação rescisória que tem requisitos técnicos muito precisos. Eu tenho que fazer um exame dessa prova para poder concluir se houve ou não violação literal de lei. Então, a meu ver, sobre o aspecto da violação, aliás, agora não é de lei, né, de norma jurídica, que é algo mais amplo, eu não consegui chegar ao corte rescisório. Restaria análise assim, do erro de fato, né? O erro de fato é aquele caso, e todo mundo conhece, é que quando a gente deixa de considerar fato existente ou considera inexistente fato existente. E aqui, pelo menos no juízo de retratação, eu vejo que há uma controvérsia sobre o fato, porque depois que o juiz exerceu, o que eu estou querendo dizer? Que quando ele entrou com agravo de instrumento, o juiz manteve a decisão. Então, houve uma avaliação de que houve uma controvérsia, aí se estabeleceu. Então, diante desses dois argumentos, eu não consigo ver o corte rescisório de uma maneira clara nos termos desses dois artigos do CPC. Então, eu estou julgando improcedente e revogando a liminar. A divergência? Eu vou divergir, presidente. Pois não. Eu entendo que houve violação. Eu estou dando estou julgando procedente a ação para determinar a turma que julgue o recurso ordinário da empresa afastada da questão da intempestividade. Porque pode haver um outro motivo para não conhecer do recurso. Né? Pois não. Mais alguma divergência? Alguém acompanha a divergência? O da relatora também vou acompanhar a divergência nesse caso. Pois não. O doutor Ianaco também parece que se manifestou. Qual argumento? É violação ou erro de fato? Os dois. Para mim, violação. Para mim, violação também. Mais alguma divergência? E eu proclamo, então, que a sessão decidiu nos termos do voto da eminente relatora, vencidos os desembargadores, a desembargadora Mônica, o desembargador Ianaco e o desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon. E assim se decide. Boa tarde. Boa tarde. Agora nós vamos voltar à pauta. Os advogados acabaram, tá, doutor Márcio? Acabaram? Só as divergências agora. Né? 10. Olha, na minha lista, na mesma sala, para mim consta divergência agora no 8, não sei, né? Salvo se alguém. No 10 e no 8, não? O 8 vem em primeiro lugar, né? O 10 já foi julgado, né? O 10 já foi julgado. O 10 já foi julgado. Já foi julgado? Tá, agora é o 8. Não, é o 8. É nesta sala, né? É o 10, o número 8 da pauta é o número 10.914. Relatora excelentíssima desembargadora Denise Alves Horta e revisor excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. É do senhor. Eminente relator, tem a palavra. Senhor presidente, neste processo eu fiz duas opções. E a primeira, eu indefiro a inicial por insuficiência do depósito prévio. Não se considerou o valor da condenação, que era de R$3.000 atualizado, mas o de R$1.000, o valor atribuído à causa na inicial. O depósito foi de R$200, quando deveria ser de R$612,78. Então, num primeiro momento, eu estou indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Se ultrapassado, eu tenho já o exame do mérito. Eu sou revisor e estou com a primeira opção. É a opção de Vossa Excelência, não é? É, a primeira. Escolha os votos. Doutor Zé Murilo, primeira opção. Desembargadora Mônica. Segunda opção. Segunda. Desembargador Paulo. Desembargador Ianaco. Segunda. Desembargadora Thaisa. Primeira. Primeira. Desembargador Bozon. Eu até tenderia para a primeira, mas eu estou entendendo que a primeira implica data vênia em decisão surpresa, que o novo CPC proíbe. Então, José Murilo com a primeira. a solução que eu apresento é
que a relatora ou a própria sessão modifique de ofício o valor da causa, porque o novo CPC permite isso, e intime a autora a complementar o depósito prévio. Se ela não fizer essa complementação, aí sim a gente fica com a primeira opção. Agora, já dá por não preenchido o requisito sem dar oportunidade, me parece, data vênia, a tomada de decisão surpresa. A instrução normativa do TST, O TST tem ela esse... só autoriza para custas, para depósito recursal não. Só para custas. Para custas você tem que reabrir, mas para depósito recursal ela não. Ela é expressa nesse sentido. Não, mas eu acho que está havendo uma confusão entre depósito recursal e o depósito prévio da ação rescisória. Não, na verdade é isso, não é recurso. Não, o depósito prévio, realmente, vocês, desculpa a interferência, então, mas o TST tem decidido, é até uma contradição, nós até vimos isso lá, né? Pode-se emendar tudo, menos o depósito prévio. Não é o depósito prévio da Tavena, é o depósito recursal, uma coisa que não existe na justiça comum. Por isso que o TST fez essa ressalva. Não há contradição. O que o TST falou que isso não vale para depósito recursal, porque não existe depósito recursal no processo comum. Não, as decisões me parecem que dizem respeito ao depósito prévio. Mas, de todo modo, vamos. Então, desembargadora Rosemary. Eu fico com a primeira opção, mas eu acho que, de todo modo, nós temos que fazer a alteração do valor da causa, colocando correto para fim de sucumbência. Essa é a observação que eu faço, porque se esse é o fundamento dessa primeira opção, dizendo que o depósito não está suficiente, acho que consequência lógica, nós fazemos a alteração. Nesse ponto, me assemelha ao doutor Bozon, só que ele entenderia que teria que fazer uma notificação para complementação. Entendo que não, mas que o valor da causa tem que ser mudado para que possa ter a questão da sucumbência, porque senão acho que é uma contradição. A gente vai aceitar o mesmo valor da causa e está indeferido. Né? Então, é o único complemento assim, que eu faço. Sim, mas ficaria com a primeira, desde que... Primeira com a modificação do valor da causa para ficar coerente com a nossa decisão. Se a nossa decisão... Juiz Danilo. Primeira opção, senhor. Juíza Laudenice. Segunda opção. Segunda opção. Vamos ver aqui. Não, Thaís? A primeira opção, vencidos a doutora Mônica Sete, doutor Ienac, doutor Luiz Bozon e doutora... Então, prevaleceu a primeira opção, vencidos... Eu fico com a primeira opção. O senhor pode tirar qualquer outra complementação. Se ele vier com ED aí, acho que ele não vem. Só uma questão de ordem aqui, que o novo código, no caso da ação rescisória, admite qualquer emenda, menos o depósito prévio. Exatamente. O CPC? Mas a norma é clara no sentido do que deve ser feito para se recolher o depósito prévio em ação rescisória. Tem uma resolução, né, uma instrução. Então, tem que ser atualizado de acordo com o valor da condenação, em primeiro grau, etc. Então, é muito claro. A parte tem que ainda conhecer. assim não admite emenda do depósito prévio, complemento, rectus. Sim, mas considerado o valor que ele deu à causa, o depósito prévio dele está correto. O valor da condenação, não é o valor da causa. Não é da ação. Então, ele tomou como base o valor errado. Ele tinha que tomar o valor da condenação atualizado, e não o valor dado à causa na inicial. É por isso que eu falo que Ou nós então temos que alterar o valor da ficou, causa. Vencidos. Vencidos, então, a doutora Mônica Sete, doutor Ienac, doutor Luiz Bozon. Eu proclamo que a sessão decidiu na forma do voto da eminente relatora, por maioria, vencidos doutora Mônica, né? Doutora Mônica. Doutora Mônica, doutor Ianaco, doutor Luiz Felipe Bozon e a doutora Laudenice. Quem se decide? Não, tem que devolver, não.
Doutora Denise, eminente desembargadora, Vossa Excelência determina a devolução do depósito ao autor, com o trânsito julgado. Mantém isso? Mantém. Só quando fosse unânime. Está com o outro? Bom, nessa sala aqui não, não aparece mais nenhuma Não tem mais, divergência, né? não, doutor Márcio. Tá. Olha que sala que é. Excelência, pode tirar, fechar essa sala aqui, então? Agora do MP. As demais, nem vamos, né? Voto do relator. Voto do relator. Você tem dessa sala? Tem uma divergência. Sala dos 14h10 é que é do MP. Agora, 14h30 são embargos de declaração. Aí, Não há nenhuma divergência dos embargos, né? Sala dos 14h10 é do Ministério. 14h10. Ministério 14, Público 10, do Ministério Trabalho. Público. Só tem um processo que eu acho que a doutora... Doutora Maria Helena está inscrita e tem a palavra. Essa ação rescisória, ela foi até difícil, excelentíssimos desembargadores, desembargadoras, juízes e juízes. Foi muito difícil para o Ministério Público formular uma contestação, porque a empresa, ao que parece, a empresa autora da rescisória, ela faz uma grande confusão. Uma confusão entre o que é Ministério Público do Trabalho e o que é Ministério do Trabalho. Ao que parece, é uma empresa municipal, ela também, Exurb, ela também ignora o que é a tramitação de um auto de infração no Ministério do Trabalho e como que a multa decorrente desse poder de polícia do Ministério do Trabalho é totalmente independente da atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, a rescisória é, na verdade, baseada nesse grande equívoco que a empresa está cometendo, que a autora está cometendo, entendendo que caberia ao Ministério Público ter juntado as defesas que ela teria apresentado perante o Ministério do Trabalho nos autos da ação civil pública. E, na verdade, o que é um absurdo, cada um faz prova, se a empresa entendesse, se a autora entendesse que isso prova alguma coisa, não entender do Ministério Público não prova absolutamente nada, né? Apenas o que recorreu, mas não suspende a eficácia do auto até que tenha o julgamento, que pode ser favorável ou não à empresa, e mesmo assim não afeta a atuação do Ministério Público. Mas se a Exurb entendesse que era necessário juntar documentos nos autos, documentos que ela mesma produziu, porque ela fez a defesa, documentos que ela mesma protocolizou no Ministério do Trabalho, ela deveria ter juntado. Não caberia ao Ministério Público do Trabalho. E isso é a conduta que a Exurb alega ser a conduta dolosa do Ministério Público. Não ter juntado esses documentos, não ter comunicado que haveria, que os autos de infração ainda dependeriam de análise, o que se a autora consultasse o site do Ministério do Trabalho, ela encontraria essas informações, o site mesmo já tem lá todo o andamento do auto de infração, quer dizer, se a autora tivesse se informado mais, ela teria tido essa informação, não do Ministério Público, que não é obrigação dele, ele não tem que prestar informação sobre trâmite de auto de infração, de processo administrativo no Ministério do Trabalho, né? E o que é mais interessante ainda é que toda essa confusão que a autora encontrou para tentar anular o acordo que ela celebrou na ação civil pública, é que ela própria diz que o preposto que ela escolheu para ir à audiência era mal informado. Ele não tinha conhecimento dos fatos, ele era recente na empresa, ainda bem que ela não imputou ao Ministério Público a escolha de um preposto ruim, porque não cabia também ao Ministério Público fazer essa escolha. Mas, então,
A rescisória, ela se baseia na ideia de que houve dolo do Ministério, na intenção da autora de imputar uma conduta dolosa ao Ministério Público do Trabalho para prejudicá-la, um dolo que não existiu, porque não cabe ao Ministério Público nem produzir prova, nem prestar informações que caberia à própria autora ter buscado. E, se ela entendesse que essa prova devia ser produzida, deveria ter sido mais zelosa na instrução da ação civil pública e feito isso. Então, não há nenhuma, nem a mais remota sombra de dolo nessa ação civil pública, né? E eu, até na contestação, nós pedimos que fosse, como a empresa, a autora pede, a multa de litigância de má-fé que seja aplicada ao Ministério Público, por causa da conduta dolosa. Também pedimos que fosse aplicada a multa de litigância de má-fé por essa confusão que a empresa armou no sentido de estar atribuindo essa conduta falsamente ao Ministério Público. No entanto, eu quero crer que se trata, infelizmente, de uma... Talvez não seja uma litigância de má-fé, mas talvez seja simplesmente, infelizmente, a mais absoluta falta de informação decorrente de uma formação profissional ruim, né? Eu acho que pode ter sido isso, que acabou prejudicando a própria autora no caso, né? Então, eu peço que a ação rescisória seja julgada improcedente e obrigada. Não julgou o mérito, mas não consigo. Pois não, eminente relator, doutor Paulo, você, se quiser ir à conclusão. Eu gostaria de cumprimentar a Lúcia, representante do Ministério Público, pelo brilhante sustentação, e esclareceu todos os fatos aqui, narrados no escrito na ação, e permite uma conclusão, se for possível. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento da presente ação rescisória. No mérito, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais no importe de R$ 400, calculado sobre R$ 20.000, valor atribuído à causa, isenta nos termos do artigo 790-A, 1 da CLT. Unânime a decisão, na forma do artigo 5º da Instrução Normativa número 31 do TST, reverta-se o depósito prévio em favor do réu destinado ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Fica autorizada a expedição de alvará para levantamento do depósito prévio efetivado em guia devida, conforme autorizado anteriormente. Alguma divergência? E assim se decide, nos termos do voto do eminente relator, por unanimidade. Bom, aí tem a sala de agravo, né? Também não tem nenhuma. A sala das 14h20, também não tem nenhuma divergência. 14h20. Mais uma divergência nas 14h20, na sala de 14h20. Ô, miudinha minha, é mais técnica mesmo. Igual estou conversando aqui com o doutor Bolsonaro. Vamos lá? Mas não há divergência. Não, eu faço uma divergência pequena que a doutora Laudenice, é porque ela foi ao mérito. 14h20, doutora? E eu estou tem uma sendo mais divergência aqui rigorosa do no ponto de vista 2. técnico. É o 10861. É 10861. É questão de Defesa da justiça cabimento, gratuita, né? que não estaria enquadrado nas hipóteses de ação incisória. Você está Eu entendendo que não é inicial. cabível o agravo, se não, Você está acompanhando também. não abriu aqui ainda não, mas eu estou me lembrando. Ele simplesmente deu prazo para complementar. Foi concedido prazo, né, para comprovar o depósito prévio, já dizendo de antemão que não era caso de justiça gratuita. E como não foi feito, aí houve a interposição do agravo regimental e não fez o depósito prévio, e agora aqui na decisão estamos extinguindo o processo de resolução do mérito em relação à ação rescisória. Reafirmando a decisão quanto à não concessão da justiça gratuita. Presidente, só uma ponderação. Eu concordo até com a manifestação da divergência, mas nós vamos vai ser monocrático e vai entrar um agravo regimental de novo aqui.
Mas cria uma jurisprudência. É isso que eu estou... Mas o Supremo vive fazendo isso, gente, decidindo um agravo mesmo de uma vez para... Porque ela vai decidir monocraticamente no gabinete, vai entrar o agravo regimental. De novo. Essa decisão é prática, ela só não é técnica. Então como é que nós ficamos? Da técnica. Acompanha ela. Hein? Acompanha a relatora. Sobre esse aspecto. O que a relatora fez foi pura praticidade. Foi prático, é isso que eu falei que a gente está pensando. Ela enfrentou o mérito e fez negativo de provimento, porque com isso ela evita que entre novamente. Mais, porque extinguiu-se resolução do mérito. O despacho não chega a extinguir. Diz que a autora deverá apresentar a certidão de trânsito julgado da sentença ou pena de inquirimento inicial. E nós estamos extinguindo aqui. O que tem? Aqui já está decidindo que não eu mantenho a minha divergência. De isenção do depósito prévio e já A gente não pode ficar endeusando o processo, não, gente. Vamos resolver o problema. Quais são os divergentes? Eu vou acompanhar agora também. Eu estou acompanhando a divergência. Eu também. Então, é a doutora Rosemary, Thaís e doutora Denise. Só. É isso. Por maioria, vencido. Doutora Denise e doutora Rosemary. Recebeu um monte de ação. Mais divergências? Você está acompanhando a divergência? Estou acompanhando a divergência. Eu, doutora Denise e a Rosa. A doutora Thaísa também. Doutora Thaísa também. Tem agravo regimental agora que vem. Não vou deixar ninguém mais acompanhar a divergência. Está proclamado o resultado. Como é que é? É porque ele deixava ninguém acompanhar. Embargo de declaração, ninguém entende. Eu gostaria que o doutor Bozon lesse o relatório dos embargos. Você tem embargo? Não tem. Levou feio. Agora tem físicos, Doutor Ianato? Tem um físico. Eu também tem um físico? Da pauta física. Dos físicos? Tem. Eu acho que eu pedi vista. Divergência? Não. Unanimidade. Tá bom? Vai puxar uma divergência. Acabou, excelência. Ok. Então, acabou, né? Acabou? Então, nada mais havendo, eu agradeço os padres, a paciência e declaro encerrada a sessão. Um abraço a todos e declaro encerrada a sessão.